E vamos então falar sobre vetores, beleza? Qualquer coisa vocês podem ir mandando aí que eu tô lendo aqui o chat também. Tá, vocês estão conseguindo ver minha tela? Tudo certinho, belezinha, né? Sim, tá, legal. Então, a partir de agora, a gente vai definir um vetor. O que, que seria esse tal do vetor? Tá saindo da sala. Tá, o que, que é um vetor? Um vetor, vai ser representado por uma setinha. Como assim? Um vetor, ele é uma grandeza que ele tem três características. Ele vai ter direção, sentido e intensidade. O que, que é isso, né? Como assim? Eu cheguei a comentar com vocês quando a gente estava falando de velocidade, porém, bem por cima. Eu falei que a velocidade é uma grandeza vetorial, porque a velocidade, ela não basta eu simplesmente falar, olha pela sua janela, vai passar um carro a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo seria a intensidade da minha velocidade. Porém, a minha informação não está completa. Você não sabe se esse carro está indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima e por aí vai. Então eu preciso te dar mais informações para que você consiga entender exatamente de que velocidade eu estou falando. Por exemplo, se eu falar para você, faz uma força de 1 Newton no seu lápis. O que, que você vai fazer? Você vai puxar ele, você vai empurrar ele, você vai tentar esticar ele, você vai tentar dobrar ele, você vai tentar, sei lá, arrastar para a direita, para a esquerda. Então eu preciso te falar qual é a força que você vai fazer. Eu preciso te dar mais características, né? Então, por exemplo, faz uma força de 1 Newton no seu lápis da esquerda para a direita. Então, a direção vai ser isso aqui, ó, vai ser o corpinho da seta, beleza? A direção normalmente vai ser vertical, certo? De cima para baixo para cima, de cima para baixo, né? Horizontal, de lado, ou então inclinado, e aí eu posso falar quantos graus, então, sei lá, inclinado X graus, beleza? Ela pode estar numa direção aí não tão comum para gente, né? Só deitar em pé. O sentido, então isso aqui é a direção. O sentido vai ser a ponta da seta aqui, ó. Né? Então, o sentido vai ser tipo para onde está apontando, beleza? Se é para trás, se é para frente. Então, assim, minha direção aqui, ó, é horizontal e o sentido para a direita. A intensidade vai ser o tamanho da seta, né? Se a minha velocidade é de 10 metros por segundo, se é de 20 metros por segundo, 30 metros por segundo e por aí vai. Então, um vetor, ele vai ser sempre, sempre, sempre representado por uma setinha, beleza? E aí a setinha, ela sempre tem essas características, né? Por exemplo, aqui eu vou desenhar uma seta com uma intensidade menor, ó. Mesma direção, mesmo sentido, porém com uma intensidade menor. Eu posso fazer agora, ó, uma outra direção, um outro sentido, porém uma outra intensidade também. Agora eu vou desenhar um aqui, ó, tem a mesma direção, a mesma intensidade, só que sentidos contrários. Beleza? Tranquilo que é um vetor? E aí, eu vou falar mais para frente, a gente vai ver, né? Vamos já fazer esse exercício um aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho grandezas vetoriais e grandezas escalares, ou seja, que não são vetores. Então aqui, ó, a lista que eu postei para vocês, né? Tem uma frase muito bonita aí do Paulo Freire, que eu gosto muito e que eu acho que nesse momento se faz muito ativa, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Então, no Brasil. E
é o cara mais citado aí, o terceiro cara mais citado em estudos do mundo inteiro, na parte de educação. Então, ó, qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Vocês conseguem me dizer? Pode falar no microfone ou no chat, o que vocês preferirem. Tá, então, ó, uma grandeza escalar, ela vai ter apenas um valor. Ela vai ter apenas o valor da dimensão dela, da intensidade. Uma grandeza vetorial vai ter direção, sentido e intensidade. Vocês conseguem pensar algum exemplo de uma grandeza vetorial? Andar de carro? Pode falar de novo, eu não entendi. Andar de carro? Andar de carro, beleza, mas qual grandeza do carro? O carro tem velocidade, tem aceleração, tem peso. O carro Hum, ele tem muitas grandezas envolvidas. Ele é vetorial, não é? O que? A velocidade? A velocidade, o sentido que ele tá indo. Perfeito, a velocidade é vetorial, porque ela vai implicar o sentido que ele está indo e a direção, certo? Uhum. Legal. Vamos pensar outro exemplo aqui. Massa. Massa é uma grandeza vetorial? Que tipo de massa? Massa, tipo de peso, massa da balança, né? Não, Cada um de nós tem uma massa. A massa é vetorial? não. Não, né? A massa ela é escalar. Se você falar para mim, 54 quilos. Não existe 54 quilos para direita, para esquerda, para cima, para baixo. 54 quilos é 54 quilos, certo? Sim, Que mais? Altura. Altura é escalar ou é vetorial? escalar. Escalar. Força. Ela é vetorial por causa da intensidade. Ela é vetorial. Não só por causa da intensidade, mas porque se eu falar para você, faz uma força de 3 newtons, eu preciso te dizer qual é o sentido e qual é a direção. Preciso te dizer se você vai empurrar, se você vai puxar, se você vai levantar, se você vai abaixar, certo? Que Hum, mais aqui? Vamos pensar. Tempo. Tempo é vetorial ou é escalar? Escalar. Escalar, muito bem. Valor, valor, preço de alguma coisa. É uma grandeza Escalar. vetorial ou escalar? Escalar, né? Tá, vamos pensar numa vetorial agora. Aceleração. É vetorial ou escalar? É vetorial. A Então. aceleração é vetorial, né? Eu posso estar aumentando ou diminuindo. Aceleração. Tem mais alguma aqui, vetorial? Vocês conseguem pensar em mais alguma? Hum. É... É que no caso a gente ainda não viu, mas campos em geral, né? Campo magnético, campo elétrico, isso aí é tudo vetorial, beleza? Tipo, se você pegar um ímã, faz diferença o ímã tá para frente ou para trás, né? Não, não exatamente por isso, mas o campo dele vai ter uma direção e vai ter um sentido. Ó, essa 2, ela é muito legal se vocês de fato entenderam. Fala assim, ó, determine os vetores que têm a mesma direção, o mesmo sentido, a mesma intensidade e os que são iguais. Então, qual desses vetores aqui tem a mesma direção? Pode falar só a letra, que é o nome dele. Tipo O C A, e o D. B. O C e o D têm a mesma direção? Não sei se todo mundo concorda, mas tem.
Tem mais aí que tem a mesma direção. E aí? O A e o F, boa, Júlio. O A, o F e o E, beleza? Ó, se você reparar bem, o E tem a mesma direção que o A e o F também, ele só tá no sentido contrário, né? Tem Então, o B mais um e ali. o G. O B e o G, perfeito, galera. Beleza? Todos eles têm a mesma direção. E agora, quem tem o mesmo sentido? A e F, C e D. O C e o D, perfeito, só eles. Beleza, todo mundo? Até agora tá fácil, né? Agora C, ó, quem tem a mesma intensidade, quem tem o mesmo módulo? C e D, F e A também. C e D, o F e o A, beleza, só que eu vou pôr aqui, ó, o F, o A, o E também, ó, que ele tem dois quadradinhos, tá vendo? E o B? E o B também tem dois quadrados, muito bem. Então, A, B, E e F. E o G não, o G tem quatro quadrados, não tem nada a ver, né? E o D, quais são iguais? Para eles serem iguais, eles precisam ser iguais na direção, eles têm que ter a mesma direção, tem que ter o mesmo sentido e também tem que ter a mesma intensidade. Eles têm que ser igual nas três coisas, beleza? Para eles serem vetores iguais. A, F, C e D. O A e o F, o C e o D. Isso, a Laísa também falou, o C e o D. Isso aí, é o Júlio também. Então, o C e o D, o A e o F. Muito bem, fácil, tranquilo? Uhum. Olha só, massa. Agora eu vou falar para vocês de como a gente vai somar esses vetores, que é bem tranquilo também, ó, galera. A gente tem basicamente três casos. Vetores, quando eu somo vetores, não é igual eu somar números. Vocês vão ver aqui, eles vão ter uma pequena diferença. Porém, vocês já conhecem isso. Vocês não sabem que sabem, mas já sabem. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho uma caixinha aqui, ó, e eu vou puxar minha caixinha com um vetor aqui que eu vou chamar de força um e uma força 2 aqui, ó. Para onde que minha caixinha vai? Se minha caixinha vai para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, o que que vai Direita. acontecer com ela? Para a direita. Ela vai ir para a direita como se eu estivesse puxando com uma força igual a F1, igual a F2 ou mais forte que as duas? Hum. Mais forte? Quando mais forte, né? Como os dois estão puxando para o mesmo lado, eu vou ter aqui uma força resultante que vai ser justamente F1 mais F2, concorda? Uhum. Eu estou somando as duas forças. Perfeito, isso é quando elas agem na mesma direção e mesmo sentido. E agora, se elas agirem uma para cada lado, o que que vai acontecer com a minha caixa? Ela vai se manter no lugar ou vai inclinar para o lugar onde está mais força? Ela vai para o lugar que está mais forte. Perfeito. Se as duas forem iguais, ela vai se manter no lugar. Porém, como aqui eu tenho uma mais forte, né? E aí a gente pode ver isso porque eu estou desenhando uma seta maior. Se a seta é maior, ela tem uma maior intensidade, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, minha força resultante vai ser a força 2 menos a força um, beleza? Uhum. Show. E no terceiro caso é quando eu tenho as forças perpendiculares, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus entre elas. Esses são os três casos que vocês precisam saber aí, ó. Só esses, mais que isso não precisa. Então você tem uma força para cá, para cima, né? E outra força aqui para direita. Podia estar para a esquerda, mas o importante é que é uma força que faz
90 graus aqui. Para onde minha caixinha vai sair? Ela vai virar Virar para onde? pra Tombar? direita. Ela vai para a direita? Imagina que a gente está vendo isso aqui de cima, beleza? Que isso aqui não seja erguer a caixa, que seja arrastar para frente e arrastar para o lado. Ela vai ficar no mesmo lugar porque as setinhas parecem iguais. Mais ou menos. Se fosse desse jeito, ela ficaria no mesmo lugar. Tenta fazer isso com uma cadeira, por exemplo. Amarra uma blusa em cada lado da cadeira e puxa ela um de cada lado para ver o que acontece. Ela vai sair aqui, ó, aqui no meio, na real, ó. Hum. Ela vai sair aqui no meio. E aí, como que a gente pode encarar isso aí, ó? Eu tenho aqui esse meu F2. Um vetor, ele sempre pode ser deslocado, ele só não pode ser mudado o sentido da direção. Então, o F1, por exemplo, eu vou pôr ele aqui, ó. É o mesmo vetor, porém eu ajeitei ele. E aí eu vou ver que minha força resultante sempre vai fechar aqui um triângulo retângulo, beleza? Porque aqui tem 30 graus. E aí, para solucionar isso aí, a gente vai fazer o Pitágoras. Então, a força resultante, que é a hipotenusa ao quadrado, tem que ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Beleza? Uhum. Vai ficar mais fácil aqui, ó, na hora que a gente pegar o exercício, ó. Por exemplo, o exercício aqui fala assim: a localização de um lago em relação a uma caverna pré-histórica que se caminhasse 200 metros numa certa direção e a seguir 480 metros numa direção perpendicular à primeira, qual é a distância em linha reta da caverna ao lago? Então, ó, o que que eu fiz? Eu caminhei 200 metros em uma direção. E aí eu vou caminhar 480 metros numa direção perpendicular. Lembrando que perpendicular é a mesma coisa que eu dizer que tem 90 graus, certo? E eu quero saber qual é essa distância aqui, ó, em linha reta da caverna até o lago. Beleza? Como que eu faço isso daí? Igual no exemplo 3, não é? Perfeito. Então, essa distância aqui, eu vou fazer o quê? Que essa distância ao quadrado é igual a 480 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Beleza? E aí, vou deixar um espaço aqui para a gente usar de rascunho. Então, 200 ao quadrado é 200 vezes 200, certo? Zero vezes zero, zero, zero vezes zero, zero, zero vezes 2, zero. Tudo zero de novo. E agora 2 vezes zero, zero, 2 vezes zero, zero, 2 vezes 2, 4. Então isso aqui vai dar 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 40 mil, beleza? E agora eu vou fazer o 480 ao quadrado. Eu vou fazer 48 ao quadrado, ó, e depois eu vou acrescentar aqui 4 zeros, beleza? Na verdade, eu vou acrescentar 2 zeros, né? Porque eu tirei um daqui e um daqui. Então, 8 vezes 8, 64. 8 vezes 4 dá 32, 38. 4 vezes 8 dá 32. 4 vezes 4, 16. Com 3, 16, 17, 18, 19. Então, isso aqui vai dar 4. Vou pôr os dois zeros que eu tirei. 2 com 8 dá 10. Sobe 1. 1 com 9, 10. 13. Sobe 1. 23.000. 230.400. Beleza? Eu vou conferir aqui minhas contas para a gente não errar por conta. Então, 400 ao quadrado. Opa, foi um zero a mais. Dá 160 mil. Opa, era 200 ao quadrado, né? 200 vezes 200, 40 mil, muito bem. E 480 vezes 480 dá
Muito bem, 23.400. Então, 23.400 mais 40.000 vai dar 27.400. Então, eu sei que 270, professor. isso, 270.400, né? Então, para tirar esse quadrado, eu passo para o lado de cá a raiz. E aí, vocês lembram como faz raiz quadrada de número grande, número que a gente não está acostumado? Tem que Cortar os zeros? cortar os zeros, mais ou menos. Eu vou ter que fatorar isso aí. Ah, é verdade. 27.400, aí eu vou dividindo, né? Então, divide isso por 2. Então, vamos lá. 27,04. Eu vou tirar dois zeros, depois eu coloco. Cento e Dividido trinta e por 2. cinco e 200. Isso aí fica 152. 1.352, né? Uhum. Aí vou dividir por 2 de novo. É... Então, por 6 dá 12, sobra 1, aí dá 15, fica 7. 676. Põe os dois zeros que a gente tirou. Divide por 2 de novo. Tá, vou ir fazendo aqui já, porque ali acabou meu espaço. Então, isso aqui dividido por 2 dá 3, dá 6. Por 3 dá 6 de novo, sobra 1. Desce o 6, por 8 dá 16. E aí põe um zero aqui, né? Então, isso aqui vai ser 33.800 por 2 de novo. Então, por 1 dá 2, sobra 1, desce o 3, por 2 dá 12, sobra 1, desce o 8, põe o 9, 2 zeros. 12.900, divide por 2 de novo. É chato, mas não tem muito o que fazer, galera. Isso aqui vai dar 6.450, deu para fazer de cabeça. Por 2 de novo, vai dar 3.225. Opa, não dá mais para dividir por 2, vou ter que dividir por 5. Então, aqui, né? 3.225 dividido por 5. Então, 30 dá 6, sobra 2, desce 2. Por 4 dá 20, sobra 2, desce o 5. Por 5, então 645. E vai continuando aí, né? Que vai ficar cada vez pior aqui o espaço para gente. Galera, isso é um dos motivos do porquê é tão importante vocês fazerem contas à mão, beleza? Vocês acostumarem a não usar calculadora, porque na hora da prova, querendo ou não, vai aparecer umas contas bem feias pra gente, tá? Então é legal a gente acostumar. Para a gente não perder tanto tempo, eu vou fazer aqui na calculadora mesmo. Então eu vou ter raiz de 27.400, que dá 520. Então aqui, ó, D igual a 520 metros. Porém, tomem cuidado, galera, de ficar usando a calculadora, isso aí vicia e você desacostuma a fazer conta. Se você faz isso durante todo o ano e chegar na hora da prova, lá no final do ano, em dezembro, e você não está acostumado a fazer conta na mão, vocês vão ver que vocês vão ter muita dificuldade na hora da prova, porque todo exercício vai falar, nossa, tem que fazer conta, e agora? E aí você vai ver que sempre é mais difícil. E fazer conta é uma coisa que assim, não tem um jeito fácil, né? A gente aprende uns macete, porém, tem que fazer a conta. Então, quanto antes vocês pegam e fazem de uma vez, mais rápido vocês terminam ela. Tá, então, galera, tem outro. Ó, esse aqui ele fala assim, né? Usando quadriculado em branco, represente a soma dos vetores apresentados. Então, quando eu quero somar vetor,
o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar uma regrinha bem tranquila que a gente viu lá naquele terceiro caso. Eu faço assim, ó, eu tinha um vetor aqui, né, ó, e outro vetor aqui. Essa parte eu vou falar meio rápido porque ela não cai tanto, mas vão perguntar se vocês não entenderam, beleza? Então, se eu quero fazer essa soma, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um vetor primeiro, qualquer um, escolhe um vetor, põe ele aí no lugar dele, e aí o segundo vetor, o próximo, eu vou pôr assim, ó, cabecinha na bundinha. Então, eu ponho a bundinha do vetor na cabecinha do outro. E aí ficou aqui a ponta dele. Aí a resultante vai ser o seguinte: ela vai sair do começo e chegar no final. Então ela vem aqui, ó. Ou seja, aponta para a ponta do vetor que está na ponta. Beleza? Parece complicado, mas fica fácil de vocês entenderem dessa maneira. Aponta para a ponta do vetor que está na ponta. Ó, fazendo aqui o exercício, eu vou pegar primeiro esse carinha aqui, ó. Então ele tem um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Vou colocar ele aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco quadrados. Beleza? Ó, desenhei igualzinho, não mudei nada. Aí eu vou pegar o próximo, por exemplo, esse carinha aqui, ó, e vou desenhar a cabecinha na bundinha. Então ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Desenhar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Ó, igualzinho. Do mesmo jeitinho que tá ali, ó. Cabecinha na bundinha, cabecinha na bundinha. E agora esse vetorzinho aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Então ele vai vir aqui, certo? Todo mundo concorda? Para eu Se achar tivesse resultado, quatro, professor, se tivesse quatro negocinhos e ia apontar um pra bundinha do outro, ia virar um quadrado? se fechasse aqui, ó. Não, Porque tipo, se fosse quatro. então, o problema é que eu não posso mudar eles de lugar. Tipo assim, imagina que aqui eu tivesse um outro assim, né? Por exemplo. Eu não posso fazer com que ele vire um quadradinho aqui. Eu precisaria colocar esse outro aqui, ó, aqui também, tá vendo, ó? Do jeitinho que ele tá ali. Eu não posso mudar nem a direção nem o sentido dele, Hum, entendeu? uhum. Aí, ó, é só desenhar todos e aí a gente usa a regrinha que é o seguinte, ó, sai aqui do começo e aponta a ponta para a ponta do vetor que tá na ponta. Então esse rosa aqui seria o meu vetor resultante. Beleza? Ó, a gente vai fazer mais um. Acho que fica mais claro para Para vocês. calcular o valor desse resultante, a gente teria que fazer hipotenusa? Então, normalmente, quando ele te dá esses vetores que não são um desses três casos que a gente viu aqui, ó, você não vai precisar calcular o valor, você só precisa saber para onde ele vai, entendeu? Uhum. Por isso que eu falei que eu vou falar rapidinho, porque se a gente só precisa saber o que, que vai estar acontecendo, né? Para onde que vai estar agindo, mas a gente nunca vai precisar calcular o valor dele. Tá bom. Beleza? Tá, vou seguir então. É, Tá, então esse aqui, ó, ele quer que eu represente graficamente a soma dos dois vetores perpendiculares, ou seja, desse dois grandão, e a subtração desse vetor diagonal. Esse vetor diagonal, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um nome para ele, só para vocês verem uma coisa. Esse carinha aqui, ó, vou chamar esse de A, esse de B, né, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Esse meu vetor C, se eu inverter o sentido dele, né, se eu desenho um cara na mesma direção e na mesma intensidade, porém com sentido contrário, isso aqui passa a ser o negativo do meu vetor C. Beleza?
Então eu posso pensar que em vez de eu fazer A mais B menos C, eu vou fazer o vetor A mais o vetor B mais menos o vetor C, o negativo do vetor C, que é esse vetorzinho aqui. Eu posso até desenhar ele aqui para facilitar para a gente aí, ó. Porque eu não sei subtrair, eu só sei somar. Então, sempre que eu preciso subtrair, eu vou fazer essa roubadinha aqui. Eu vou falar que eu estou fazendo o negativo do vetor. Beleza? Então, ó, vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Desenhei aqui meu vetor B. Vou desenhar aqui meu vetor A. E agora eu vou desenhar o negativo do meu vetor C. Eu devia ter começado coladinho aqui, né? Mas ele vai ficar, vai sair para fora aí, mas vai ficar aqui, ó. Tá vendo? E aí a resultante, a mesma coisa, ó. Sai daqui do começo, aponta para a ponta de quem está na ponta. Não tem problema ficar em cima do vetor, beleza? Eles simplesmente estão ocupando o mesmo lugar no espaço, mas eu poderia estar mudando ele de lugar. Isso daí não seria um problema. Deu para entender? Então, se eu mudar o sentido de um vetor, ele será negativo. Isso aí, Isabela, perfeito. É isso que eu quero que vocês vejam, né? Se você fizer menos 1 vezes o vetor, vou mudar aqui, vou pôr um vetor D, isso aqui vai virar o vetor menos D, né? Então, se D estava para cá, o menos D vai ser exatamente a mesma intensidade, a mesma direção, porém com sentido contrário. Beleza? Show. Tá, então, ó, vocês vão ver como isso é fácil na prática. Se cair alguma coisa, sim, eu acredito, de conta, né? De teoria é bem tranquilo. De teoria sempre cai alguma coisinha. Mas de conta é desse tipo aqui, ó. Uma caixa sofre duas forças, representadas na imagem por dois vetores. Qual é o módulo da força resultante que atua na caixa? Então, eu sei que, né, eu vou colocar esse carinha de 12 aqui, ó. Vou pôr o de 16 aqui. Eu sei que a minha resultante vai ser isso daqui, ó. Né? Vai ser um Pitágoras, a hipotenusa desse meu triângulo retângulo aí. E aí, eu vou fazer, então, a regrinha do Pitágoras, né? Que a minha força resultante ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. O lado ruim disso daí é fazer conta, né? Então, 12 vezes 12, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui dá 144. 16 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, sobe 3, 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui é 256. Somando os dois, aqui dá 10, né? Sobe 1, 6 com 4 dá 10 de novo, sobe 1, dá 400. Então, a minha força resultante ao quadrado é igual a 400. Minha força resultante é igual a raiz de 400. 400 é facinho. Oi? 20. 20, perfeito. A gente pode pegar até do outro exercício, se a gente lembrar. Mas o 400, ó, eu vou fazer só para mostrar para vocês como que é, quem não lembra, ele é mais fácil. Então vai dividindo por 2, né? Quando não dá mais, então tive que dividir por 5. Pronto, fatorei, né? Cheguei aqui no 1. Aí eu vou começar a fazer o quê, ó? A cada 2 sai um da raiz. Lembra disso?
Se você tem dois iguais, tira um da raiz. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 2, que dá 4, vezes 5, que dá 20. Muito bem. Então, minha força aí vai ser de 20. Beleza? Por 20 newtons, que é a unidade de força, que a gente ainda não estudou as forças. Belezinha? É fácil, não é? Uhum. Então vamos fazer um Quando último. coloca em prática fica mais fácil do que na teoria. Isso aí. Então, ó, vamos fazer esse aqui. E aí eu vou deixar o 7 e o 8 para vocês fazerem em casa, para vocês treinarem. Ó, duas esferas vão ao encontro uma da outra. A esfera A tem módulo de 7 metros por segundo de velocidade. A esfera B tem um módulo de 5 metros por segundo de velocidade. Se a distância inicial entre as duas esferas é de 36 metros, quanto tempo elas vão demorar para colidir? Tá, então vamos pensar esse problema de um jeito diferente. Vocês lembram da velocidade relativa que a gente falou na sala de aula, né? Que se você está dentro do busão, você vê de um jeito, quando você está no meio da rodovia, você vê do outro. Depende se você é o carro que está em movimento ou o carro que está parado. Não sei se vocês lembram disso, né? O que a gente vai pensar aí, ó, agora? Eu vou pensar que a minha esfera, uma delas, está parada. Isso é o que eu chamo de velocidade relativa. E agora vai ficar até mais fácil de vocês entenderem o que eu quis dizer em sala. Então aqui eu vou falar que a velocidade do B é igual a zero. Então qual vai ser a velocidade que o B enxerga o A? Já que agora o B é meu observador, né? O B é o cara que está parado. Vai vir 7 metros por segundo? Então, mas tem que descontar também a velocidade do B. Lembra aquele exemplo de quando Então, 2 metros. você tinha um carro vindo e um carro indo? Aí você que está dentro Sim, desse os carro, dois carros. isso. Como você está dentro do carro, você está parado, né? E a velocidade desse carro aqui parece ser maior, né? Ela tem uma Uhum, velocidade aparente maior. Então a velocidade aqui vai ser o VA mais o VB. Então 7 mais 5, que seria 12 metros por segundo, certo? uhum, E aí eu preciso calcular o tempo, né? Eu sei que V é ΔS sobre ΔT. O espaço não mudou, beleza? Eu só fiz a velocidade relativa. Então eu posso falar que o meu ΔT 3 vai... segundos. Isso, vai ser o ΔS sobre V. Então o ΔS é de 36 metros, a velocidade é de 12. 36 dividido por 12, né? O ΔT então é de 3 segundos. Muito bem. Beleza? Uma dúvida que eu não consegui prestar atenção na hora que você estava transformando o B em velocidade zero. Por que Hum, que fez isso? tá. Porque esse tipo de exercício a gente às vezes vai usar isso, ó. É... Porque se eu fosse calcular aqui, eu não consigo calcular o tempo que elas demoram para percorrer essa esfera, porque eu tenho duas velocidades, certo? Eu Uhum, não sei aonde elas vão se encontrar. Se elas tivessem a mesma velocidade, elas iam se encontrar no meio. Aí eu podia fazer o V igual a ΔE sobre ΔT para o B e para o A certinho. Porém, como eu não sei esse ponto, eu não sei o ΔS que cada uma delas vai percorrer. Eu sei só o ΔS total. Então, por isso que eu vou fazer uma delas parada, uma velocidade relativa, né? Então, eu vou deixar uma delas parada e vou deixar toda a velocidade com uma só, para eu poder fazer essa conta aqui que é a que eu conheço. Entendeu? uhum, entendi. Esse exercício, ele também é meio raro de cair. Vocês vão ver lá na lista, o 8 é tipo esse, é bem parecido. É...
ele é meio raro de cair, mas ele é bem tranquilo também depois que você aprende. Ó, vamos ver se vocês estão ligeiros aí na velocidade relativa, né? Vou fazer o mesmo exemplo que eu tinha dado na sala de aula. Então a gente tá aqui no canteiro da rodovia, beleza? A gente é esse observador aqui. Tô parado, tem uma velocidade igual a zero. E aí tô observando aqui, né, ó, um carro aqui que tem uma velocidade de 50 quilômetros por hora, outro carro que vai ultrapassar ele aqui tem uma velocidade de 100 quilômetros por hora, e tem um carro vindo aqui, ó, com uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Beleza? Se agora eu sou esse carrinho aqui, ó, agora eu estou aqui, ó, beleza? Eu tô dentro desse carro. Tranquilo isso? Esse aqui é o meu referencial. Qual é a velocidade que eu vou enxergar, por exemplo, o molequinho que está parado no meio da rodovia? Vamos ver se vocês lembram da aula, hein? Alguém arrisca? Ninguém? Ó, pensa assim, quando você passa de carro e vê alguém parado, é como se você se enxergasse parado e essa pessoa andando para trás, né? Então, no caso, a velocidade desse cidadãozinho aqui, ó, vai ser para trás aqui de 50 quilômetros por hora, beleza? O que eu faço quando eu estou fazendo velocidade relativa, eu pego a velocidade que já existia, o vetor, e faço menos a minha, menos o meu vetorzinho aqui. Então, por exemplo, esse cara que tinha uma velocidade de 100 quilômetros por hora, quando eu vejo ele me ultrapassando, eu vou ver de fato ele me ultrapassando, mas eu tenho a impressão de que ele está mais devagar. Né? Quando a gente está parado e vê alguém passando a 100 quilômetros por hora, é muito rápido. Vum. Agora, quando a gente está andando e vê alguém passando, é como se a gente visse essa pessoa se aproximando, chegando do nosso lado, passando e indo, indo, indo. É como se a gente tem a impressão de que ele vai mais devagar. Então, a velocidade dele vai ser a dele menos a nossa. Então, essa velocidade aqui, ó, vai ser de 50 quilômetros por hora. Beleza? E a desse carro aqui, ó, que veio no sentido contrário, a gente vai ver ele mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, perfeito. Então a velocidade dele vai ser a velocidade que ele já tinha menos a nossa. Só que o menos a nossa, né? Então ele já tinha 50 quilômetros aqui, mais menos a nossa, que também vai vir inverter para baixo, certo? Então isso aqui vai ser como se eu estivesse somando as duas. Então isso aqui vai virar 100 quilômetros por hora, beleza? Assim, então, que a gente vai brincar aí com essas velocidades relativas. Ela vai virar sempre a velocidade que eu tinha, que você via, menos a velocidade que você tem, a velocidade do seu referencial, que é o que a gente fez aqui, né? Ó. Como o B agora é zero, então o A já tinha a velocidade dele, menos a do B. Menos a do B, então inverte isso, vai ficar no mesmo sentido aqui do A, né? Ó, e soma as duas. Então, por isso que deu essa velocidade aqui de 12 metros por segundo. Belezinha? Galera, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Foi tranquilo? Este é o momento de estamos finalizando. Tá, Luísa disse que tá tranquilo. Ah, Laísa, desculpa. Mais alguém? Mais alguém? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então, beleza, galera. Eu vou encerrar. E aí a gente se vê terça, segunda-feira, semana que vem, às 10 horas.
Caso vocês queiram chamar algum amigo, primo, sei lá, alguém que está querendo estudar para as provas aí e não tem estudar, tá sem material, sem ter o que consultar, vocês podem falar tranquilamente para assistir a aula também, beleza? Podem passar o link da aula também para quem quiser, beleza? Isso não vai ter problema nenhum. E é isso aí, então, galera. Já que vocês não têm nenhuma dúvida, um abraço, um beijo, até semana que vem. Lembrem-se de avisar os pais